Pronto, então voltando, tá certo? Página 54 agora. Não, é da mão, não. Não, bota aí, não é da mão, não. Gente, vamos verificar sua compreensão. Já iniciei, viu? Quinta questão. Vamos todos. Vamos, Tauan, para o seu lugar. Tauan. Olha, quinta questão. A iniciação às atividades físicas, Tauan, ocorre geralmente na infância, o que favorece a qualidade de vida e introduz hábitos que beneficiarão a vida adulta. Em uma cidade foi realizada uma pesquisa para saber com que idade as pessoas começam a praticar atividades físicas. Os dados obtidos foram organizados em classes e registrados na tabela ao lado. Vejam que a tabela tem aí iniciação à atividade, à prática de atividades. Temos aí a primeira coluna, que é a faixa etária, e a segunda, que é a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa ela pode ser expressa tanto em números decimais quanto em porcentagem, tá certo? Então tem aí, ó, entre 7, tem assim, ó. Tem assim. Tem assim, ó. Entre 7 e 10 anos, 38%. Entre 11 e 14 anos, 30%. E assim sucessivamente, tá bom? Então, na letra A. Quantas e quais são as classes de ocorrência representadas na tabela sobre a iniciação à prática de atividades físicas? Então, aí, nós iremos ver que são 8 classes, certo? Se vocês observarem aqui, ó, vamos ter, contem aí, ó. Vamos ter aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não é isso? Vocês aí em casa, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então aí eu coloquei 8 classes. Aí pergunta quem são elas. Então a gente vai observar que as classes são entre 7 e 10 anos, tá certo? Entre 11 e 14 anos, entre 15 e 18 anos, entre 19 e 22 anos, entre 23 e 26 anos, certo? Entre 27 e 30 anos, entre 31 e 35 anos e acima dos 35 anos. Então aí temos 8 classes e aí eu expressei cada uma delas. É bem simples, né? Não, a questão perguntou assim, ó. Perguntou quantas e quais são, entendeu? Deixa eu só ler tudo, porque eu já deixo no outro slide, eu já falei tudo de uma vez. Letra B. A distribuição de frequência foi representada quanti quantitativamente ou percentualmente? Olha aí os dados. Isso, está em forma de porcentagem, não é isso? Como podemos interpretar esses valores? Presta atenção. Aí foi colocado aí. Foi apresentada percentualmente. Podemos avaliar que 38 a cada 100 pessoas pesquisadas iniciaram as atividades entre 7 e 10 anos de idade. Porque a gente não faz com base em 100, não é isso? O total não é 100? Então, de 100, 38% apresenta entre 7 e 10 anos. De 100, tá certo? 30% apresenta de 11 a 14 anos. Rapidinho, deixa eu só vou botar lá. Então, aí eu só botei uma explicação, porque todos serão a mesma explicação. Eu só coloquei, ó, podemos avaliar que 38 a cada 100 pessoas pesquisadas iniciaram as atividades entre 7 e 10 anos de idade, certo? E na letra C, só vou explicar essa letra C e depois deixo lá no outro slide para vocês verem. Tem assim: observando os dados da tabela, é possível determinar o percentual de pessoas que iniciaram sua prática de atividades físicas aos 9 anos de idade. Então, entre 9 anos de idade, estaria em que classe? 7 e 10 anos, não é isso? Então, aqui, ó, pergunta assim, ó. Observando os dados da tabela, é possível determinar o percentual exclusivamente de pessoas que iniciaram sua prática de atividade física aos 9 anos de idade? Nós só temos o quê? Entre 7 e 10, mas exatamente de 9 não, né? Isso, é um conjunto, é o grupo. Então, aqui, ó, não é possível saber, pois quando os dados estão agrupados, a pesquisa não explicita frequências individuais, elas estão em grupos. Então, aí eu tenho um percentual de 7 a 10 anos, mas eu não tenho exclusivamente só de 9 anos,
tá certo? Mas sim a frequência dos dados em conjuntos, tá certo? Então, vou deixar aí um tempinho nesse slide que é para vocês copiarem. Pessoal de casa, ok? Qualquer coisa podem chamar, tá bom? Pronto. Vamos, se conversa demora mais. Vejam só, assim que a gente terminar essa parte da explicação, que vai até a página 56, e nós estamos já na 54, tá certo? Então, assim que finalizar, tem a página 57 e 58, tá certo? Então, assim, eu pretendia, não sei se vai dar tempo, eu pretendia fazer essas daqui com vocês, para poder a gente já fechar esse capítulo aí, que será o capítulo do simulado. E aí, semana que vem, a gente já iria ver porcentagem, mas aí cabe a vocês, se vocês cooperarem, aí dá tempo a gente já fechar. Oi? É porque é bem pouquinha a atividade, das 57 e 58. Só são 7 questões. Mas não é aquele cálculo de porcentagem extenso, não. Só é aquela partezinha aqui de frequência relativa, que é quando divide a frequência absoluta pela frequência relativa e multiplica por 100. Entendeu? Só aquela partezinha. Mas, assim, o cálculo mesmo de porcentagem é o próximo capítulo. E o próximo capítulo não vai cair no simulado. Vocês vão entender basicamente como será. Não vai ser difícil, não, simulado não. A partir do momento que vocês receberem a ficha do trabalho, que eu vou fazer com vocês a revisão, aí vocês vão entender o que eu quero no simulado. Entendeu? Mais de você tem capacidade de tirar 10 nos dois, né? Tô na frente, é Lúcia. Vou conversar, boa pergunta, vou conversar com a coordenação, a minha informar aqui. É que eles acham melhor. Faz em classe, em casa. Ok. Eu trabalho, pode. Ah, o caderno não, perguntei não, porque Paulo não tá aqui não. Mas eu acho que matemática vai ser diferente, porque basicamente tudo de matemática está no caderno. E não tem o caso, é porque tem alguns alunos que usam caderno de matéria com todas as disciplinas, mas a maioria tem um caderno só de matemática. Não usou porque não quis, porque usar a gente usou, viu? Olha, tá, não usou. Júlia, que sempre mandava do caderno. Tem muita coisa no caderno de matemática? Porque sempre eu digo, os cálculos, Lúcia também, mas no caderno. É. Pessoal de casa, tem alguém copiando no simulado, sim. Foi isso que estava acontecendo mesmo, vice Aquiles. Agora eu acho que é porque eu apertei aqui com força, aí o botão ficou meio travado, aí ficou passando, aí eu tive que levantar o botão. Aí agora eu passei devagar e foi, mas eu acho que foi a culpa minha mesmo. Mas tem vez, aqueles que eu faço o seguinte, como eu quero ver, é porque eu acho que, eu já falei isso para vocês, quando eu estou espelhando os slides, aí eu não fico vendo vocês. Aí, às vezes eu paro, entendeu? Para olhar se vocês falaram alguma coisa. Então, no que eu paro, quando eu volto para a apresentação, ele volta para o início. Aí eu preciso passar tudinho. Também tem isso.
Não. Não, mas assim, para quem tá fazendo a apresentação, porque para quem está assistindo, sim. Mas é para quem está fazendo a apresentação. Porque para mim, ó, vem cá para te mostrar, por favor. Vê, quando eu tô aqui, ó, vou passar aqui, pronto, eles estão aqui, eu não tô vendo eles. Aí para eu ver eles, eu tenho que pegar aí, sair e vir aqui, ó. Mas tá passando lá para eles, entendeu? Aí para eu voltar, eu volto tudo de novo, ó. Entendeu? É isso que eu falo. O que eu acho o ruim do Google Meet é isso, porque eles deveriam criar uma opção para que ficasse também para a gente da mesma forma que fica para vocês. Vocês conseguem me ver e ver a apresentação. Mas eu que estou apresentando só vejo a apresentação. Entendeu agora? Oi? Não, tá não. Aí, às vezes eu escuto um barulhinho, eu sei que alguém falou, eu vou lá, olho. Aí, porque se tivesse assim do lado, como mostrar, você saberia. Fosse a tela dividida para mim em duas partes. A parte dos alunos que estão presentes e a parte dos slides. Seria ótimo, porque no momento que cada um fosse falando, eu já via. Entendeu? Era para ser assim. Na escola, não. É o Glomi. Posso passar a pessoa de casa? Os de casa. Posso passar? Ah, Gustavo falou que não. Acho que Gustavo falou faz um tempinho, tá? E aí, Gustavo, eu já posso passar? Clara, Aquiles, posso, Aquiles? Aquiles disse que sim, Gustavo disse que sim, Clara disse que sim. Quem? Ah, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não. Pronto. Aquiles. Pronto. Aí, vou passar logo para vocês. Vocês já vão adiantando aí, o pessoal que está em casa. Já vou adiantando, mas daqui a pouco eu explico. Eu vou explicar, tá certo? Adiantem aí. Deixa eu ver. Lara, você falta muito? Terminou, Vitor terminou, Lúcia terminou, foi, você também terminou, terminou, falta a Júlia aqui, falta a Luana, vocês dois terminaram, né? Faltam só vocês dois. Já fechou. Gente, vamos fazer silêncio agora, presta atenção. O oitavo ano, gente, lembre-se que essa aula está sendo gravada, e vai ficar cheio de conversas. Olha, sexta questão, tem assim, ó, antes de iniciarmos com a sexta questão, que gráfico é esse? Muito bem, histograma. Porque os retângulos das barras, elas estão unidas, certo? Estão aí na forma vertical. Então, uma pessoa pratica atividades físicas regularmente e seu personal trainer precisa saber quanto tempo dura cada um desses treinos. Por isso, durante vários dias seguidos, ela anotou esse tempo. Depois, ela construiu o gráfico ao lado. Analise as informações contidas nesse gráfico e responda. Qual é o título do gráfico? Muito bem. Letra B. O que cada eixo desse gráfico ele representa? O que é que o eixo vertical representa? Quantidade, né? Tá certo, você falou, Vici? Porque eu falei primeiro vertical, não foi? Porque na letra B quer saber os dois. Aí, ó, quantidade de dias, certo? E o tempo que está em horas. Em colocar primeiro o tempo e depois a quantidade de dias, está certo. Pode. Tempo e quantidade de dias.
Muito bem, viu, Lúcia? Na letra B. Qual a variável envolvida nessa pesquisa? Eu vou voltar lá para quantidade. Tá aí, ó, na vertical. Tem quantidade de dias e o tempo que está em horas. Aí, letra C. Qual a variável envolvida nessa pesquisa? Essa variável ela é categórica, quantitativa, discreta ou contínua e por quê? Vamos lá, veja só. Oi? Letra A, o título. Qual é o título? O título. Esse é o tipo de gráfico. E não, eu perguntei como é o nome do gráfico, logo antes de ler. Tá? Mas o título é Prática de Atividades Físicas. Vejam só, qual a variável envolvida nessa pesquisa? Aí, ó, essa variável. Primeiro, a variável ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Quantitativa. Lá, ó. A variável é tempo, que é uma variável quantitativa. E eu falei para vocês que o tempo ele era o quê? Ele era contínua, porque pode ser expresso por números decimais. Não foi o que eu falei para vocês? Eu vou colocar no outro slide, só estou perguntando, tá? Letra D. Segundo os registros apresentados registrados, por quantos dias essa pessoa anotou o tempo de suas atividades? Durante quantos dias ele anotou? 8 dias. Letra E. A maioria dos treinos teve quanto tempo de duração? A maioria. A maioria dos treinos teve quanto tempo de duração? Quantos treinos tiveram essa duração? Então vamos ver. Como vocês falaram, o título é qual? A prática, vou pegar aqui. Qual é o título? Veja só, a gente vai ver. Qual foi o título? Ok, vocês responderam corretamente. Na letra B, perguntou o que cada eixo do gráfico ele representa. Isso, pode botar só isso, tá? Porque aí ele colocou o que era cada um. Ele botou no eixo horizontal, o gráfico apresenta a duração de cada atividade física em horas. E no eixo vertical, a frequência absoluta, isto é, a quantidade de dias que aconteceram os treinos com aquela duração. Vocês podem colocar só isso, tá? Como eu falei para vocês. Quantidade de dias e tempo em horas. Escutaram? Letra B, coloca em resumido. Quantidade de dias e tempo em horas. Letra B, pode colocar assim, resumido. Na letra C, qual a variável envolvida? Vocês disseram que a variável envolvida era o quê? Quantitativa. Também pode colocar resumido, tá? Pode colocar aí quantitativa contínua. Aí, mas ele pergunta por quê? Você tem que colocar a explicação. Pois o número pode ser representado com números racionais. Ou seja, pode ser representado com números decimais, como ele colocou o exemplo aí, ó. Meia hora, 1 hora e meia, entre outros. Deixa eu explicar para vocês de novo. Letra C. Qual foi a variável envolvida? Qualitativa ou quantitativa? Que foi o tempo. O tempo pode ser expresso por números inteiros ou números decimais ele também pode ser. Números. Oi? Veja só. Existem dois tipos de quantitativa, que no caso é a discreta e a contínua. A discreta, o número tem que ser sempre inteiro. Tipo, 1, 2, 3, 4. Mas a gente sabe que tempo nem sempre é inteiro. O tempo pode ser números decimais, como ele colocou aí, um exemplo. Meia hora, 1 hora e meia. Então, quer dizer que o tempo, ele não é uma quantitativa discreta, ela é contínua. Entendeu agora? Então, vocês podem colocar simplesmente aí, na letra C, quantitativa contínua. Agora vai ter que colocar a explicação, pois o tempo pode ser representado por números decimais. Coloquem decimais. Só isso, tá? Quantitativa contínua, pois o tempo pode ser representado por números decimais. Letra C, isso aí. Quantitativa contínua, pois o tempo pode ser representado com números decimais. 11h30. 11h30. Quantitativa contínua, pois o tempo pode ser representado por números decimais. Ou bota decimais ou bota racionais, tá? É a letra C.
Posso explicar aí para responder a pergunta de Rafael da letra D, que ele perguntou por que 30? Pode ser racional, eu boto decimais. Porque ele perguntou por que foi 30. Oi. E assunto? Não. Gente, vamos lá. Letra D diz assim, ó. Presta atenção. Segundo os registros apresentados, por quantos dias essa pessoa anotou o tempo de suas atividades? Aí todo mundo respondeu 8. 8. Mas 8 era referente à letra E, quando pergunta a maioria. Por que 30 dias? Porque você teria que somar todos. Então, quer dizer, ó, de meia hora a 1 hora. Você analisou aí durante 7 dias. De 1 hora a 1 hora e meia. Você analisou 6 dias. De 1 hora e meia a 2 horas, 8 dias. De 2 horas a 2 horas e meia, 4 dias. 2 horas e meia, 3 horas, 4 dias. De 3 horas a 3 horas e meia, 1 dia. Então, vocês teriam que somar tudo isso. Tá certo? Estão somando 7 mais 6 mais 8 mais 4 mais 4 mais 1 será igual a 30 dias. Pode colocar 30 dias. Se você quiser colocar, até para você entender depois que estiver estudando, coloca 7 mais 6 mais 8 mais 4 mais 4 mais 1. Entendeu agora, Rafael? Pode. Na letra E, gente, letra E. A maioria dos treinos teve quanto tempo de duração? Aí, olha, quem é o maior valor aí? Então, aí, ó, a maioria dos treinos teve duração entre. Ó, esse 8 está entre que horas? O 8. 1 hora e meia e 2. Então, a maioria dos treinos teve duração entre 1 hora e meia e 2 horas. E 8 treinos tiveram essa duração. Vocês podem colocar só 8, tá? Já dá para vocês entenderem. Assim que eu. É. Assim que eu puder passar, vocês avisem, tá? Vou ver aqui o pessoal. 10h53. Posso passar, pessoal de casa? Clarinha. É porque ela botou aqui Clarinha Mendes. Magno, que é Aquiles, e Gustavo. Posso passar? Ok. Oi. Aquiles, sim. E Gustavo. Gustavo não respondeu. Então, vou passar, tá? Gente, pessoal que estão aqui, posso passar? Posso, né? Olha, página 55, a questão FG. A minoria dos treinos teve quanto tempo de duração? A minoria. Agora a minoria. Qual o menor valor aí? Então, quer dizer que a minoria, tá certo? Apenas um treino teve duração entre 3 horas e 3 horas e meia. Bota só um. Botem assim, apenas um treino, tá? É, pode ser. Na 55, F. Letra G. É possível afirmar quanto tempo exatamente durou o treino mais curto e por quê. Então, sabemos que o treino mais curto, ele teve duração de quê? De meia hora a 1 hora. Mas, oi? Meia hora é 30 minutos. Hã? Não, quando expressamos ele através de números decimais, a gente expressa assim, entendeu? Mas aí meia hora corresponde a 30 minutos. Olha, sa sabemos Gente, sabemos que o treino mais curto ele teve duração de meia hora a 1 hora, mas não é possível afirmar a duração exata. É aquele que a gente falou, né? Se eu digo assim, por exemplo, quantos alunos preferem o gênero musical pop? Um exemplo. Aí eu posso dizer que a quantidade de alunos que preferem esse gênero está entre 7 e 8. Mas entre 7 e 9. Aline, Oi. Desculpa que minha internet caiu. Aí só voltou agora, não peguei nada. Eu imaginei, Levi. Aí vê só, Levi, eu tô na página 55, na questão G. Depois tu dá uma assistidazinha Assiste os outros que você perdeu para você atualizar.
Tá bom? Uhum. Tá certo? Tá. Ué. Eu vou ter açaí. Terminou agora eu saindo sem querer, mas vou voltar já. Não, não foi que eu apertei para sair, não. Ele saiu mesmo, sozinho. Olha, e vejam só. Na letra G, completem aí, tá certo? Tem assim, sabemos que o treino mais curto, tá certo? Ele teve duração de meia hora a 1 hora, mas não é possível afirmar a duração exata, pois os dados são agrupados. Quando os dados estão agrupados, a pesquisa não irá explicitar frequências individuais, mas sim a frequência dos conjuntos de dados. Então, aí, vocês irão colocar, tá, agora irão colocar até o ponto, e depois repete a mesma coisa, até o ponto. Então, é o que acontece, como eu falei para vocês. Vamos dizer que numa pesquisa sobre gêneros musicais, a questão pop tenha ocorrido a frequência dela entre 7 e 9. Eu teria como dizer exatamente quantas pessoas teve uma frequência de 8. Eu disse que estava entre 7 e 9. Então, eu não sei exatamente se foi 7, 8, 9. Eu sei que está dentro daquele intervalo, não é verdade? Então, é isso que acontece, tá bom? Então, aí, se a duração é de meia hora e 1 hora, então não tem como saber exatamente o treino, quantas pessoas treinaram durante meia hora, quantas pessoas treinaram entre 1 hora, tá certo? Assim que puder passar, vocês falem. Oi? Assim que puder passar, vocês falem. Até porque a letra G vocês vão copiar só até o ponto, porque depois ele explica a mesma coisa. Pessoal de casa aí. Posso passar? Vou passar, tá certo? Tá, vou esperar. Tá bom. Aí tem a sétima, mas a sétima só é uma leitura que eu vou fazer, porque é uma questão individual. E depois só falta 56. Até 56. Depois tem a atividade das 57 e 58. Dá tempo sim. Dá tempo. Posso passar? Posso, né? Pronto. O pessoal de casa também, né? Deixa eu só dar uma olhadinha se o pessoal de casa posso. Pois é, né, Aquiles? Pronto. Olha, é assim agora. A pesquisa abaixo, tem uma pesquisa aí, tá? A pesquisa abaixo de um estudo realizado pela OMS aponta o nível de atividade física diária entre os adolescentes. Está abaixo do recomendado e isso acaba cometendo sua saúde atual e futura. Certo, Tauan? Então, um estudo produzido por pesquisadores da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, em 2019, concluiu que mais de 80% dos adolescentes entre 11 e 17 anos do mundo que frequentam escolas não cumprem as recomendações atuais de pelo menos 1 hora de atividade física por dia durante 5 dias da semana, incluindo 85% das meninas e 78% dos meninos. Isso aí foi uma pesquisa que foi feita pela OMS, tá certo? Tem aí, no caso, esses dados foram obtidos através do Piaget, ok? E você, está aberto a novas experiências? Está disposto a seguir as recomendações e praticar pelo menos 1 hora de atividade física por dia durante 5 dias da semana? E aí? Aí, para começar,
nos dias em que você tem aula de educação física, realize com o desempenho todas as atividades propostas pelo professor, ou seja, ele pede para contar já com aquele dia. Teve atividade física, então você já sabe que aquele dia você cumpriu com esse objetivo. Nos demais dias, nos outros dias que não tiver educação física, da semana, encontre um local adequado para praticar atividades físicas, como parques, praças e similares. Por casa mesmo, né? Comece com atividade que não exige alto preparo físico, ou seja, leve. Pratique atividade física perto de casa para evitar grandes deslocamentos, o que ajuda na manutenção desse hábito, porque quando a gente começa uma atividade física, no começo é horrível, né? Você se sente toda desgastada, mas depois o corpo ele vai se habituando. Aí, depois, procure as atividades realizadas por várias pessoas, inclusive do seu círculo de amizade, o que poderá ser um estímulo a mais. Mas aí a gente tem que ver que tipo de atividade física irá fazer para poder também não se prejudicar. É o meu. Ó, posso passar, né? Essa aí só é para leitura. Fale. É porque tem que ser em dias intercalados, não pode ser 3 dias seguidos. Porque você está começando agora, então não poderia ser hoje, amanhã e amanhã. Teria que ser hoje, aí um dia descansa, e depois. Olha, integrando consciências, preste atenção. Pronto? Durante a gestação, o desenvolvimento e o crescimento do bebê depende basicamente dos nutrientes disponibilizados pela mãe, tais como carboidratos, proteínas, ácidos graxos, ácido fólico, cálcio, ferro, vitamina A, zinco, entre outros. Para a gestante, a alimentação equilibrada é essencialmente importante, principalmente na adolescência, pois tanto a mãe quanto o bebê estão em fase de desenvolvimento. Isso aí quando a gravidez é na adolescência, tá bom? Aí tem assim a primeira. O Centro de Desenvolvimento Familiar de um determinado município realizou uma pesquisa entre as adolescentes grávidas com idade entre 15, vamos Luana, e 19 anos, para saber se elas consideravam importante ter uma alimentação adequada durante a gravidez. Os resultados foram registrados na tabela acima. Pronto. Vejam só, vou explicar porque chegou esses resultados aí, tá bom? Aí temos aí uma tabela, onde tem na primeira coluna a importância da alimentação adequada durante a gravidez. Então, muito importante, a frequência relativa foi 58%, pouco importante, 28%, sem importância, 14%. Então, vejo que a frequência relativa sempre vai estar em porcentagem ou número decimal. E a frequência absoluta, no caso, foi 29 para muito importante, 14 para pouco importante e 7 para sem importância. Eu ainda vou chegar aí porque chegou esses valores, tá bom? Mas deixa eu só ler esse tópico aí. De acordo com o que você estudou em ciências, qual é o nome do local de troca de substâncias entre a mãe e o embrião? Vocês lembram aí que é a placenta, tá bom? Então vejam como foi que se chegou a esse resultado. Então, nessa questão, se eu pular aqui um pouquinho, ele fala aqui, na verdade, para vocês preencherem essa tabela, vocês teriam que ir para aqui, ó, para essa segunda letra B, quando diz assim, considerando que participaram dessa pesquisa 50 adolescentes. Então, qual é o total? Eita, passou de vez. Qual foi o total? 50 corresponde a quantos por cento? Quanto? 100. Eu fiz aqui uma regra de 3 simples, ó. 50, presta atenção, isso pode cair no simulado, viu? 50, que é o total, corresponde a 100%. Aí agora eu quero saber, presta atenção aqui, ó, 50 corresponde a 100%. Agora eu quero saber, 58% que está aqui na tabela corresponde a que quantidade? Então, ó, 58% corresponde a que quantidade que eu chamei de X. Então, aí vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 100 vezes x, 100x. Não é isso? 50 vezes 58, 2.900. Então, aí, o que foi que eu fiz? Eu isolei, tá certo? O x, o 100 que estava multiplicando com o x passou a ser divisor de 2.900. 2.900 dividido por 100 é igual a 29. Por isso que aqui foi 29. Tá certo? Então, mesmo
Agora, gente, presta atenção. Mesmo procedimento, tá bom? Faria com o segundo. Lembrando que esse 50, ele está lá na segunda questão, letra B, quando ele diz que era 50 participantes. 50 corresponde a quantos por cento? 100%, que é o total. Aí agora eu quero saber, 28% equivale a quanto? Mesmo procedimento. Produto dos mesmos pelo produto dos extremos. 100 vezes x, 50 vezes 28 deu quanto? 1.400. Isolei o x, o 100 passou a ser divisor de 1.400. 1.400 dividido por 100, por isso que aqui foi 14, tá bom? E agora, 50 que corresponde a 100%, sempre a gente parte do total, então eu queria saber quanto correspondia a 14%, tá certo? Então aqui, ó, x está para 14, fazia produto dos meios pelo produto dos extremos. 100 vezes x, 100x, 50 vezes 14, 700. Isolando x, o 100 passaria a ser divisor de 700. 700 dividido por 100 é igual a 7, por isso que aqui foi 7. Dúvidas? Oi? Tem muita coisa de matemática que é muito fácil. Pronto, gente. Eu posso passar? Se vocês copiarem um, sabe que os outros são feitos da mesma forma. Só muda aí as porcentagens, tá certo? Deixa eu ver aqui o pessoal. Vocês aí. Pois é, né, Aquiles? É porque, como eu falei, né, não tem como ser todos os dias quem não tem essa aptidão física, né? Quem não tem esse costume. Aí tem que fazer realmente de forma moderada. Faz um dia, descansa outro, faz outro dia. E tem pessoas que fazem um dia, descansa dois, depois faz novamente. Então aí vai depender muito do. Depende muito do estado, do condicionamento físico. Agora eu vou passar, tá certo? Vamos, que horas são? São 11h05. 11h07. Pronto. Aqui agora, ó. Segunda questão. Preste atenção. Pronto. Olha, analisando os resultados da pesquisa, responda. Assinale qual dos gráficos abaixo. Que gráfico é esse? Setores. Abaixo, melhor representa os resultados dessa pesquisa. Então, ó, vejam só, o azul é muito importante, o amarelo é pouco importante e o cinza é sem importância. Então, vocês sabem que o maior foi qual? E ele está mais do que a metade, ó, ele é 58%, ele é mais do que a metade. Então, aí, no caso, já saberia que não poderia ser nem o segundo, porque o segundo está na metade. Estão vendo que o segundo está na metade, o azul? E tô vendo que o terceiro está menos da metade, o azul. Então não poderia ser, teria que ser, no caso, o primeiro, porque o azul está mais do que a metade. Só pelo azul daria para vocês descobrirem qual seria a opção correta. Tá bom? Isso. Foi o que a gente acabou de encontrar. A gente já encontrou esses números 29, 14, 7. Tem assim, ó. Considerando que participaram dessa pesquisa 50 adolescentes grávidas, determine o número de adolescentes que consideraram muito importante ter uma alimentação adequada durante a gravidez. Foi quanto que a gente acabou de encontrar? 29, não foi isso? 29 adolescentes. O número de adolescentes que consideram pouco importante ter uma alimentação adequada durante a gravidez. 14, ficou um aí meio coisa de um, é 14. Ó. Vocês podem se votarem, vocês vão ver que foi 14. Certo? 14. O número de adolescentes que consideram sem importância ter uma alimentação adequada durante a gravidez. O número de adolescentes, ó, é porque isso aí é mais repetição que a gente acabou de fazer, né? Desculpa. Olha, o número, tá bom, vou ler bem devagarzinho, tá? Olha, o número de adolescentes que consideram sem importância ter uma alimentação adequada durante a gravidez. Foram quantos?
7. 7. Estou no último, estou ainda no primeiro, vê? Agora, acompanha a última coluna, que é a frequência absoluta da... acompanhe não. Agora, complete a última coluna, que é a frequência absoluta da tabela anterior. Já completamos, não foi isso? Aí, na letra D, com as frequências absolutas. Gente, por favor, olha, tá tendo muitas conversas. Prestem atenção. Letra D. Letra D. Com as frequências absolutas. Poxa, gente, por favor. Com as frequências absolutas obtidas, construa um gráfico de colunas. Vocês sabem qual é o gráfico de colunas? As colunas podem estar unidas. Não, é de colunas, não é histograma. Então, construa na letra D, na 56. A letra C eu acabei de falar, veja só. Agora completa a última coluna. A gente já completou. É completar isso aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. A gente já fez? Ok. Tá certo? Olha, então, com as frequências absolutas obtidas, construa um gráfico de colunas para representar as opiniões das adolescentes grávidas. Você pode utilizar uma malha quadriculada ou uma planilha eletrônica. Nós não estamos com nenhum dos dois. Mas como é um gráfico bem simples, vocês vão fazer um esboçozinho no caderno de vocês. Aí, ó, em seguida, cole o gráfico obtido em seu caderno. Não se esqueça de colocar o título do gráfico e de identificar os eixos. É porque muitas vezes, o que é que acontece? Se constrói o gráfico e não coloca o título, mas o título é muito importante para saber de que se trata esse gráfico. Tá certo? Então, ficaria assim, ó. Tá bom? Então, temos aí o título, ó. Você considera importante ter uma alimentação adequada durante a gravidez? Esse é o título. Aí temos aí um gráfico de colunas, um eixo que se refere a quantidades e o outro eixo horizontal que se refere ao grau de importância, que é muito importante, pouco importante e sem importância. A primeira coluna, que é muito importante, 29. A segunda, 14, que é pouco importante. E a terceira, sem importância, 7. Então, façam aí e com isso nós finalizamos. Vou deixar aí o gráfico, mas vou só finalizar a gravação. Então, para aí, por favor.